Todos, bom dia, que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Só para iniciarmos os nossos recadinhos rapidinho, só lembrando que a casa não vai abrir dia 31 agora de dezembro e também dia 1º de janeiro, tá? Com relação à nossa cesta básica, agora para janeiro, a gente está precisando de leite em pó, arroz, feijão, óleo, sal e biscoitos, e café, né? Bom, ou seja, a cesta completa, tudo. Então, desde já, a gente já agradece quem vem sempre colaborando e quem puder, é sempre muito bem-vindo, tá? Bom, acredito que é isso. Quem nos acompanha pela primeira vez, a gente lembra que todo o nosso programa, nosso trabalho fica sempre fixado aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? E quem quiser só dar uma olhadinha lá e pegar todas as informações, tá bom? Então, acredito que é isso. Bom, então já tranquilos, com o coração em paz e o pensamento ao alto, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecemos por mais este ano que está se encerrando e por todas as bênçãos que recebemos. E que este ano novo que chegará seja repleto de paz, saúde, amor e fraternidade, e que possamos fazer melhor o que já fazemos de bom e que mudemos tudo o que for necessário para seguirmos no caminho do crescimento e da evolução. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai falar conosco sobre começar de novo, bem apropriado, né, para o início de ano que está chegando. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos aí. Espero que tenham passado um ótimo Natal aí com as vossas famílias. E o tema, ele é propício porque ele vem falar justamente desse final de ano. E é propício porque traz a gente a lembrança do Evangelho, né? Verificando agora, no final do ano, algumas coisas que nos chamam a atenção é sobre o espírito natalino. Uma coisa que envolve o mundo, a gente fala de espírito natalino porque é uma energia que envolve a todos. Por incrível que pareça, o ser humano, às vezes, a gente confunde-se com camaleão. Por quê? Chega no final do ano, a gente fica imbuído com um estado de espírito e a gente doa, a gente vai nas creches, a gente dá o alimento. A gente faz isso em dezembro. Quando começa janeiro, acaba. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Aí em dezembro a gente se torna de novo cristão. E a gente vai de novo às creches. E a gente vai das cestas básicas. E a gente faz esse trabalho espiritual. E a gente fica sem entender porque apenas num dia do ano a gente se torna tão imbuído de bons sentimentos e no resto do ano a gente volta-se para si próprio na vida cotidiana, porque a labuta, a gente sabe que lutar pelo sustento, temos que lutar pelo sustento, temos que buscar nossa sobrevivência, o mundo cobra isso, a gente sabe bem disso, mas por que apenas uma parte do ano muitos de nós se dedica a pensar no próximo, enquanto que o resto do ano a gente passa tão indiferente quanto a isso? É como se as pessoas, as creches, os asilos, as pessoas com fome só tivessem fome, precisassem de alguma coisa uma vez no ano. Incrível isso. Mas isso acontece com frequência e a gente muitas vezes não percebe que fazemos parte disso. Nós somos igual o camaleão, né? A gente se transforma, chega em determinada parte do período em que a gente se torna mais meigo, mais manso, mais amoroso, e depois a gente volta ao normal. Então, o que é normal para nós? Como realmente nós somos? O começar de novo é a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos. Quais são nossas atitudes? O que fazemos de nós como pessoas melhores? E não o que fazemos em determinada época, período, quando somos melhores, porque a sociedade como um todo contribui para que aquilo aconteça.
seríamos nós parte da sociedade, então fazemos aquilo porque a sociedade nos impõe, ou faríamos aquilo independente da sociedade? É sempre bom a gente refletir sobre isso. Na época de final de ano, é bom para a gente refletir sobre várias coisas. É lógico que a gente tem que ter planos de coisas boas, materiais, mas a gente tem que estar imbuído também de autotransformação, olhar para dentro de nós mesmos e saber essa transformação. O que estamos fazendo de nós mesmos? Se a gente for buscar no dicionário a palavra ciclo, ela tem um monte de referências. Eu fiquei besta de ver como tem significado a palavra ciclo. Mas para a gente começar a entender, ele está presente na nossa vida em várias fases, né? Nós vivemos em ciclos. De uma hora para outra passou-se um ciclo. Quando o estudante está na faculdade, o ciclo dele são 3 anos, 4 anos. O nosso aniversário é um ciclo. Então, quando fazemos lá o próximo aniversário, passou-se um ciclo da nossa vida. E tem ciclos mais curtos, né? Seria o ciclo do dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É um ciclo. O que vivenciamos nesse ciclo? Vamos perceber que o ciclo, ele não se resume apenas a um ciclo maior do ano. Ele pode ser resumido, se a gente for trazendo para mais perto de nós, a coisas menores, né? O ciclo de um dia. Quando se termina um ciclo, começa-se outro. Por isso que a palavra é ciclo. Lá existe necessariamente a explicação de que o ciclo ele nunca termina, né? Porque ele continua girando em torno de si próprio. Ou seja, o final de um ciclo é o início do próximo. Então ele não termina, é sempre um recomeço. Então toda vez que está terminando um ciclo na nossa vida, está começando um novo. E a gente vai perceber coisas interessantes quando a gente começa a falar de ciclo, né? Por exemplo, se a gente não fez bem um trabalho em um determinado momento da nossa vida, esse trabalho vai ficar pendente. Então, quando o ciclo recomeça, a gente ainda tem coisas pendentes para fazermos. A diferença é que não estaremos na mesma condição, na mesma proporção, com a mesma necessariamente nós não estaremos no mesmo lugar comum, porque o ciclo muda. Estamos em outro lugar, em outra situação, mas vivenciando problemas similares. Tem pessoas que se perguntam por que determinados problemas sempre repetem na minha vida. Porque em determinadas fases, os ciclos da nossa vida, a gente deixou aquilo pendente. E o ciclo, ele sempre tende a trazer de volta na nossa vida coisas e situações que a gente não resolveu. Isso é evolução. A evolução, ela acontece porque estamos em constante desafio. Quando a gente muda determinadas situações da nossa vida e vencemos determinadas partes durante determinado ciclo, aquilo pode voltar a acontecer, mas não nos afeta mais. Só vai nos afetar enquanto não superarmos. Isso é ciclo. Então, se formos ver, o ciclo vai acontecer no meio da semana quando eu não consigo resolver um problema perene no meu trabalho. Aquilo vai ficar na minha mesa ou me cobrando até que eu resolva isso. Vai acontecer durante o período do meu aniversário, se eu tiver coisas para resolver durante o período do ano. Então, o ciclo, ele vai trazer sempre coisas para que a gente resolva, ou seja, desafios. Esses desafios, eles nada mais são do que alavancas do nosso desenvolvimento pessoal. Se a gente ainda estiver vendo desafios como problemas, é porque a gente não entendeu ainda a moral da história. Estátua foi feita para ser admirada. É por isso que ela não muda, né? A gente constrói uma estátua bonita e ela vai ficar bonita enquanto ela durar. Mas não há mudança. E nem precisa, porque ela é feita daquele jeito. O ser humano não é uma estátua para ser admirada. Nós aí somos aquele ser que desde o princípio inteligente estamos em constante burilamento pessoal. Não vem nada de fora para dentro. Não está nada sendo dado para nós também. O ponto em que cada um de nós aqui chegou por esforço próprio. Não foi dado nada para ninguém de nós. A gente tende a sempre querer achar que alguma coisa a mais nos impulsiona, mas nós estamos nos impulsionando para frente constantemente. Isso é o ciclo da vida. Se a gente for pensar, tudo é cíclico. Tudo acontece em determinadas fases, e essas fases não se coadunam, ou seja, um ciclo do aniversário é diferente do ciclo do ano, que é diferente de ciclos de trabalho, que é diferente do ciclo da faculdade, e assim por diante. Vamos perceber o seguinte, se a gente for pensar em ciclo, vamos perceber que tudo passa. Tudo vai passar, então os problemas vão passar, o problema da doença em algum momento vai passar, o problema do financeiro em algum momento vai passar, a dor,
tudo passa porque é cíclico. Isso tende a passar porque faz parte da vida enfrentarmos determinados problemas para a gente superar questões que estão perenes dentro de nós. Então aquilo faz parte. Não existe castigo. A gente ainda carrega isso com muita ênfase por causa de religiões que a gente traz do berço. A gente vem com o peso do castigo. Karma é uma palavra pesada. O karma substitui o antigo castigo, né? A gente tem que parar com isso e perceber que tudo que vem para nós, vem para que nós superemos. Então são oportunidades. Essas oportunidades vão vir de diversas formas. Vão vir em situações boas, aparentemente. E muitas vão vir em situações difíceis. Mas tanto uma como outra é oportunidade. Eu ser dono de uma empresa é uma oportunidade para ver se eu consigo realmente trabalhar o orgulho e o egoísmo. Se eu vier com problemas de doença, vai ser para eu superar justamente a autoestima. Eu consigo superar essa minha situação? Tudo em nossa vida vai ser sempre oportunidade de crescimento. Não vai acontecer nada, vai vir à toa, ou foi um acaso que aconteceu naquele ser, porque ele precisava. Não, ele não precisava passar por aquilo, mas aconteceu. Tudo é muito estudado. Para quem estuda a doutrina espírita vai perceber que tudo na vida individual de cada um, ninguém cai na vida de paraquedas. Tudo acontece minuciosamente estudado, a família que a gente pertence, os irmãos, o pai, a mãe e tudo mais. A gente fala, mas tá bom, e o livre-arbítrio? A gente escolheu lá atrás. Porque a gente fala, eu nasci naquela família, mas a gente escolheu. Foi escolha nossa. Então o livre-arbítrio começa daí. Se dentro daquela família a gente tem ainda nossos limites para trafegar, para se transformar, para modificar, ainda assim é dentro do nosso livre-arbítrio inicial. A gente escolheu passar por aquilo. Mesmo que estejamos em determinadas vidas inibidos, por exemplo, através de uma doença, através de um comportamento, através das pessoas, se alguma coisa nos inibe, ainda assim, isso foi escolha nossa em algum momento da nossa vida em que a gente teve a oportunidade de falar, eu quero passar por isso. Depois a gente esquece, mas a gente sabe que aquilo é uma oportunidade de crescimento. E ali vai ser importante para a gente poder superar. O ciclo também vai mostrar que tudo na vida, as experiências, apesar de serem as mesmas, em sentido de precisamos superá-las, elas vão mudar. Muda constantemente. As oportunidades vão vir, ou seja, eu não consegui resolver determinada fase da minha vida. O importante que eu tinha que resolver, eu não consegui. Ela vai se repetir. Quando ela se repetir, eu vou estar numa outra condição, numa situação nova, mas ela vai vir de uma outra forma, mas a condição, a coerência vai ser a mesma. Então a gente vai perceber que na nossa vida muitas coisas vão se repetir com constância. E se a gente não perceber isso, aquilo vai se repetindo cada vez mais. E se a gente percebe que aquilo é uma superação, mas eu preciso saber para que isso. Muitas vezes a gente fica muitas vezes se perguntando por que determinadas condições na nossa vida nos perseguem. Né? Dificuldades no emprego, dificuldades no trabalho, dificuldades com amigos, dificuldades no relacionamento. E a gente fica se perguntando, mas por que isso? A gente tem que perguntar para nós mesmos sempre, por que eu estou passando por isso? Porque eu não superei determinadas condições para isso parar de se repetir. Sempre vai ser oportunidade de transformação. Porque, apesar da gente buscar a felicidade em todos os sentidos, isso é inerente do ser humano, a gente quer ser feliz, essa felicidade e essa busca, ela vai fazer com que a gente, apesar das dificuldades, a gente trilhe um caminho para a evolução. Porque felicidade, essa palavra, ela vai existir num outro momento, mas até a gente chegar nesse momento, a gente vai ter que superar justamente essas coisas que vão aparecer na nossa vida para que a gente possa avançar cada vez mais, crescer, evoluir e constantemente se tornar melhores. Então a gente vai perceber que o ciclo é importante porque vai fazer com que a gente vai superando as coisas pequenas, o dia a dia, e as coisas grandes, quando o ciclo é maior. A gente vai perceber que determinados ciclos são maiores do que outros, apesar do tempo ser o mesmo. Como é que a gente sabe? É aquela coisa de quando um período passa e aquilo foi atribulado. Fala, nossa, esse ano, esse último mês, ou esta semana, foi o ciclo. Aquele ciclo foi grande em relação a outros, mas foi o tempo cronológico, não importa. Então, ele, por si só, trouxe para nós mais experiência.
Então isso acontece também. Vamos perceber que também a reencarnação, mais do que nunca, é um grande ciclo, né? Nós estamos constantemente num ciclo aqui de reencarnados. Vamos recomeçar, então, quando o fim desse ciclo aqui, é porque reinicia a próxima fase do ciclo em que a gente começa ou no mundo espiritual, depois no mundo material, mas estamos constantemente no ciclo de transformação. Coisas nessa vida que deixamos pendente, obviamente que vão voltar para a nossa vida. Coisas nessa vida que trabalhamos mal ou pior, pioramos, vão ser trazidas para a nossa vida. Daí a necessidade da gente aproveitar o ciclo para fazer o melhor. Fazer o melhor durante aquele período, o melhor que a gente puder. Por quê? Porque senão a gente vai começar a trazer coisas que nem estavam previstas para a gente vivenciar no próximo ciclo e vamos trazer e vamos ter que passar por elas de novo. Então tudo aquilo que a gente criar também de ruim durante um ciclo, ele vem também junto com as coisas que deixamos de trabalhar dentro de nós. No livro Céu e Inferno, tem uma parte lá, né, sobre causas de vidas futuras, em que o próprio Kardec ele comenta sobre isso, né? O espírito tem a oportunidade de crescer e evoluir, mas tudo aquilo que ele for plantando de ruim, ele vai vir numa outra situação, e nem sempre essa situação é boa. Por quê? Porque vamos plantando dificuldades durante um caminho, por exemplo, por falta de conhecimento, ou se tivermos conhecimento por não querer trabalhar aquilo naquele momento e desajustar. Não importa. Fez o desajuste, desajustou, aquele desajuste vai vir como consequência numa outra encarnação, mas não vem como, mas então quer dizer que vai vir um castigo, porque não é isto. O desajuste vai vir numa situação para eu vivenciar aquilo, para eu saber que aquilo que eu fiz lá atrás eu preciso consertar. Então o ciclo vai ser justamente a necessidade de me transformar baseado em algo errado que eu fiz. Fiz alguma coisa ruim, alguma coisa que não foi boa, foi desequilibrante, atrapalhei a vida de alguém, por exemplo, volto. Aí as pessoas, legal. Então, se eu fiz mal para alguém, esse alguém volta. Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo os seus próprios ciclos. As pessoas estão vivendo e elas não precisam viver atreladas a outras porque eu fiz o mal para alguém, esse alguém então volta como minha esposa, meu marido, meu filho. A gente tem essa mania. Depois que a gente estuda a doutrina espírita, a gente acha que tudo é amarrado, né? Tá todo mundo amarrado um no outro. A minha esposa vai ser minha esposa sempre, o meu filho vai ser sempre meu filho, minha mãe vai ser minha mãe. E se eu fizer alguma coisa para alguém, esse alguém vem para minha família. E não é bem assim que funcionam as coisas. Na verdade, como a gente falou, os ciclos servem para a gente vivenciar coisas similares, mas de forma diferente. Por exemplo, fiz um grande mal para alguém em determinada fase da minha vida, em determinada condição. Esta pessoa superou, me perdoou e continuou seu caminho, acabou. Para que ela vai ter que vivenciar uma dificuldade que eu tenho? Então, o que acontece? Ora, a espiritualidade vai pegar alguém numa mesma situação que aquela pessoa e traz ela para vivenciar, porque a dificuldade dela é comum. Notem, nós vivenciamos coisas comuns para superarmos, não vivenciamos pessoas. Fulano, ciclano, beltrano. É ele que vai vivenciar na minha vida para que eu possa. Não é isso. Porque a vida espiritual é muito rica em situações, em diversidade. Nós não estamos amarrados um no outro. Não temos amarrações espirituais. Isso não existe. Né? Fiz, então agora vamos ter que passar. Não tem isso. Não vamos ter que passar nada. O que acontece é que temos lei de similaridade. As pessoas que têm problemas similares são juntadas para que superem essas dificuldades similares em comum. Se por acaso essa pessoa que tem essa similaridade for a mesma pessoa, volta em comum, não vai ter problema nenhum. Volta ela mesma. Mas aí é porque ela tem que passar por essa condição também, ou ela escolheu. Vou lá para ajudar fulano, porque tem que voltar, né? Porque, olha, coitado. Então, a busca da felicidade também é isso. O espírito, quando evolui, chega em determinado ponto em que ele não vai mais adiante porque ele olha para aqueles que ele ama. Volta, olha para trás e verifica pessoas que ainda estão patinando no seu ciclo. Ele olha e fala, não, deixa eu voltar então. E aí é um trabalho em que ela vai fazer de coração.
ela vai se entregar à pessoa, o espírito nesse conto se entrega de corpo e alma. A gente vê contos espirituais em que o espírito já está numa condição muito mais elevada, mas ele volta justamente para ajudar muitos de nós que não conseguem ainda sair desse ciclo constante de mudança. Então essas dificuldades que nós temos, elas são superadas quando vem alguém que com muito amor nos faz quebrar o ciclo. É por isso que se fala de se quebrar o ciclo, sair daquela repetição constante. Se nós não conseguimos ter consciência disso, a questão de consciência é saber que a gente vive isto, saber que a gente tem que superar isso, saber que nós somos espíritos em constante mudança. Se a gente não consegue ter consciência disso, muito provavelmente a gente vai viver circulando no mesmo ponto. Falta de consciência é isso. A gente não tem consciência de que somos espíritos eternos, não temos consciência de que precisamos gerar mudanças e, consequentemente, muda o ciclo, mas não muda a pessoa. Ora, muda o ciclo, mas não muda a pessoa, as repetições ou as dificuldades vão voltar com constância. Então a gente começa a verificar que nossa vida é uma repetição de momentos em que a gente já vivenciou, mas não mudou nada. Não mudou por quê? Porque nós mesmos não mudamos, não superamos aquilo. Então continuamos vivendo. Jesus, quando veio no planeta, ele veio para levantar mortos, para dar visão para aqueles que são cegos. Isto é consciência. Muitos de nós, ainda mortos da vida, vivemos como se estivéssemos mortos. Por isso que Jesus veio para tirar as pessoas do túmulo. Fala, acorda, acorda, gente. Vocês não estão mortos. Ou, abra o olho, começa a enxergar, começa a ver mais do que apenas as coisas do dia a dia. Nós temos uma visão muito clara das coisas que nos apetecem à vista, né? Nós gostamos de ver um carro bonito, uma casa bonita, gostamos de ganhar bem. Essas coisas apetecem à vida porque faz parte do mundo material e isto faz parte da nossa vida também. Não estamos falando que é errado, a gente vai buscar uma melhora material, sim. Mas a gente não pode esquecer que o ciclo faz parte disso também. Se a gente está vivenciando e está buscando uma melhora material, por que não aproveitar também e buscar uma melhora espiritual? Buscar trazer de dentro de nós condições de mudança. Joana de Angelis fala, quando o ser ele começa a acordar para a mudança interior, começa a gerar dificuldades íntimas muito grandes. Por quê? Porque a gente vai começar a mexer em coisas que a gente nunca mexeu antes. Quando a gente começa a simplesmente alterar o sentido do que nós somos, nós começamos a vivenciar essa mudança e a gente sente dificuldade. E a Joana de Angelis fala, a dificuldade advém justamente da falta de vontade que nós temos de nos mudar. Então é mais fácil continuar como estávamos. É muito mais fácil de viver hoje como vivemos ontem e por aí vai. Porque Joana de Angelis comenta, e os espíritos falam dentro da literatura espírita, que pode passar o ciclo. Mas se a gente não aproveitar aquele ciclo para nos transformar, não adiantou nada. É como a gente passar a vida inteira, essa vida inteira sem fazer nada. Imagine que se a gente passou uma encarnação inteira apenas comendo, bebendo, dormindo, comendo, bebendo, dormindo, comendo, bebendo, e morre no final. O que aconteceu no fim de tudo? Passou um ciclo. E esse ciclo, o que aconteceu? O que trouxe de novo? O ano acaba agora. O que esse ano trouxe de novo de mudança? Olhar para trás. Muitas vezes a gente olha para frente e fala, mas eu quero. É lógico que a gente tem que querer, tem que buscar inovações, mudanças, melhoras. Mas vamos pensar na mudança baseado no que a gente deixou de fazer também para trás. O que a gente deixou de criar para nós, como pessoas, como seres, amizades que a gente perdeu, condições que a gente poderia ter melhorado, condições de vidas de pessoas que estão em comum com a gente, pessoas que a gente magoou no passado, coisas que a gente realmente foi plantando de ruim e que a gente acabou deixando no caminho de trás. Por que a gente não começa a pensar no próximo ciclo, que é o próximo ano, nesse caso, também para trazer para a nossa vida coisas e pessoas que a gente simplesmente menosprezou? Então, o próximo ano é um novo recomeço, é uma nova oportunidade para a gente trazer para dentro de nós também essas transformações, essas coisas que a gente vivenciou e às vezes não percebeu. Falta de consciência. Se a gente não teve consciência em algum momento e deixou passar essas coisas, que a gente tenha consciência agora para começar a acordar para isso. Importante a gente perceber o seguinte, e agora vamos falar justamente dessas mudanças que a gente busca em sentido material também. Por que não? Porque a gente vive no mundo material, né? As pessoas que comentam sobre as mudanças, necessariamente, elas dizem que a maioria das pessoas não alcançam os seus fins porque sequer pensam nele. Muda o ano, por exemplo, vai mudar o ano agora, vai haver uma mudança.
do ciclo, mas muitos de nós às vezes põe na cabeça que a gente quer atingir determinados objetivos, mas não faz nada. Quando falamos em não fazer nada, eu quero emagrecer, eu vou para academia, sim, vamos começar o ano novo aí, e vamos começar um curso novo, e fica mais ou menos no nublado. Né? O pessoal que estuda mais PNL, eles dizem o seguinte, que é importante escrever. Escrever o que você quer. Escreve. Mas por que eu vou escrever? Porque quando você escreve, você criptografa no seu cérebro aquilo que você quer. Eles fizeram um estudo e eles descobriram o seguinte, pegaram grupos de pessoas que só escreveram o que queriam e outros que não escreveram nada. E perceberam que aqueles que escreveram, mesmo não correndo atrás do sonho, conseguiram chegar muito próximo das coisas que eles pelo menos colocaram no papel. E as pessoas que nem escreveram não conseguiram nada. Então eles percebem que o nosso cérebro tem algum mecanismo lá, que ninguém sabe como ainda explicar, que consegue fazer com que a gente trabalhe no sentido de alcançar determinados objetivos, desde que a gente escreva, anote, ponha em algum lugar, fala, eu quero isso aqui para a minha vida, escrever, eu quero isso aqui. E em algum momento, o nosso cérebro ele consegue captar essa informação. Por exemplo, a gente percebe que isso é verdade porque se uma pessoa na nossa casa fica grávida, a gente começa a ver grávida em tudo quanto é lugar, não é? Se eu compro um carro cor-de-rosa, não comprei. Mas se eu comprasse um carro cor-de-rosa, eu ia começar a ver carro rosa em tudo quanto é lugar. O nosso cérebro ele consegue o quê? Mapear aquilo que a gente simplesmente programou. Ele é uma grande verdade. Quando a gente começa a perceber determinadas condições, o nosso cérebro começa a trazer essas condições para fora. Então imagine o seguinte, eu escrevo alguma coisa nesse fim de ciclo que eu quero alcançar. É óbvio que o meu cérebro vai trazer tudo aquilo que tem a ver com aquilo que eu escrevi, como aquela mulher grávida, como aquele carro rosa. Ele começa a fazer com que eu perceba situações e condições que eu não perceberia se eu não tivesse nem colocado no papel. Por isso que se escreve coisas que a gente quer alcançar, porque a gente treina o cérebro para trabalhar a nosso favor. Essa é a grande vantagem, né? E aí, inconscientemente, a gente vai ver a notícia do jornal, televisão, conversa de amigo, alguma coisa que vai ser correlato àquilo que eu quero alcançar. Eu até esqueci, eu quero viajar para Disney, sei lá. E aí, por alguma razão, alguém é dono de uma agência que tem desconto, que não sei, e chega em mim. Eu consigo fazer a viagem, de repente, lá no final do ano, falo, eu viajei, eu nem esperava. Mas o que aconteceu? É que o nosso cérebro ele tem um mecanismo que vai fazer com que ele mapeie o objetivo. E a gente consegue mapear esse objetivo porque é um processo inconsciente, porque está gravado lá. Então ele vai trazer para nosso consciente apenas aquele mecanismo, aquela visão, aquela informação que tem a ver com aquilo que está ligado ao que a gente quer. Então, escrevam. Não vai ter problema nenhum. No máximo que vai acontecer é que vocês vão conseguir chegar muito próximo daquilo que vocês querem. Essa é a vantagem também de um novo ciclo, né? O ciclo dá oportunidade para a gente recomeçar, reiniciar, querer coisas novas, colocar no papel coisas que a gente quer transformar, ler de vez em quando essas transformações para a gente não esquecer. Se a gente fizer uma lista, leia. Não faça a lista e deixa guardada. Leia em janeiro, leia em fevereiro também para ver como é que ela está, em março, abril, ou seja, durante o ano, ir lendo, reforçando essas mudanças que a gente busca, para que aquilo faça parte do nosso consciente, para trazer para o nosso dia a dia essa lista de coisas que a gente quer para a nossa vida, as mudanças tanto materiais quanto morais. Então, fazer essa lista, mas deixar ela perceptível, viva na nossa mente. E aí a gente começa a ver que esse ciclo, quando ele começar, se a gente tiver a oportunidade de já começar ele com objetivos, ele não vai ser perdido, porque a gente vai ter a oportunidade de trabalhar esse ciclo no sentido de trazer para nós algumas coisas que a gente realmente quer. Nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, a gente sabe disso. Mas em algum momento, algumas coisas que a gente acha que não faz parte dele acaba vindo para a nossa mão. A gente fica sem saber como isso aconteceu. É porque a vida é interligada. Nós estamos interligados uns com os outros. Os hindus eles dizem o seguinte, que nós ocidentais, nós usamos muito pouco o nosso cérebro. Nós usamos pouquíssimo. Ele fala que nosso poder de concentração é pífio. A Igreja Católica sabia disso, que nosso poder de concentração é muito pequeno. Sabe o que eles fazem para aumentar o poder de concentração do fiel quando ele quer atingir alguma coisa? Novena.
Para quem não estudou novena, quando você começa a rezar por um determinado período, mesmo a prece, o teu cérebro entra em estado de alfa. Estado de alfa. Estado de alfa, ele libera para você uma condição interessante. Se naquele momento que você está no momento da reza, você tem algum desejo objetivo, aquilo começa a entrar no seu cérebro com mais facilidade. E aquilo muitas vezes se realiza. A pessoa fala, oh, milagre. Mas a Igreja Católica, ela sabe de muito mais coisas do que nós, né? Então, muitas vezes, aquilo que aparentemente parece apenas a pessoa está só rezando. Não, na verdade, vamos mais fundo, a gente vai perceber que o pessoal que estudava, os padres mesmo que estudavam, eles conheciam muitas coisas. Nada dentro da igreja acontece à toa, nada. Mesmo a missa, se a gente for ver, ela mesmo tem um significado bastante interessante. Não vamos falar disso hoje, a gente fala numa próxima, mas para a gente começar a entender que tudo que acontece não acontece por acaso. Os monges, quando eles passam por processo de meditação, não é muito diferente da novena, não. O processo de meditação deles, que eles entram no estado alterado de consciência deles, é parecido com as pessoas que ficam em oração lá, rezando lá o terço. Não é muito diferente, não. A diferença básica é que eles sabem o que eles querem. Muitas vezes a gente passa orando e não sabe o que quer. Então, aí, orar por orar, rezar por rezar também não teria significado deles, não. Eles querem alterar o conhecimento, evoluir. Eles têm lá o próprio princípio deles. Mas só para a gente entender, então, que nós usamos muito pouco o nosso poder de concentração. Eles dizem que nós, aqui, os ocidentais, se a gente usássemos um pouquinho mais do nosso poder de concentração, um pouquinho, a gente não teria limites para as conquistas, eles falam, porque a gente conseguiria tudo. Como a maioria de nós vive desconcentrado, por que a gente vive desconcentrado? A gente não pensa no que quer. A gente quer uma coisa hoje, quer uma coisa amanhã, a gente não se concentra, não tem foco. A gente não busca as coisas com afinco. Eles falam que a gente pula de um lugar para o outro, a gente não mantém-se no mesmo caminho até o final. Porque se a gente fizesse isso, não teria limites para alcançar qualquer objetivo. Eu quero aquilo. E a gente vai atrás. O que a gente faz? A gente quer aquilo até o momento em que outra coisa aparece, outra. Então, o nosso sentido de querer e de desejar é muito superficial. Então, a gente não consegue as coisas e a gente reclama depois. Acabou o ano, e algumas coisas que eu queria eu não consegui, não conquistei. Vamos olhar para nós. A gente buscou, foi atrás com afinco. Realmente a gente teve foco naquilo até que aquilo fizesse parte de nós? Ou a gente queria? Eu quero. Mas a gente não vai buscar, não vai atrás. Se vier, tudo bem. Se não vier, amém. Ou seja, tudo que a gente quiser para a nossa vida, a gente tem que buscar com afinco. Mas que a gente tenha objetivos claros. Todo objetivo claro é alcançável. Todo objetivo nebuloso pode acontecer. Quando o objetivo é claro, a gente consegue caminhar, trilhar para que aquilo se torne realidade para a gente. Mas a gente tem que também deixar bem claro de que a gente deveria ter a mente mais clara sobre isso e não buscar 10 coisas ao mesmo tempo, querer muitas coisas que se resolvessem num único momento. Ou seja, escalonar, querer coisas, mas querer que essas coisas façam parte da nossa vida, determinado ciclo. Nesse primeiro ciclo eu quero alcançar isso, no próximo ciclo eu quero alcançar aquilo. Aí nós vamos perceber que as coisas vão acontecendo naturalmente. Enquanto a gente estiver estendendo o pensamento para muitas coisas e não alcançando nada, porque a gente vai correr atrás de um monte de coisas, e esses monte de coisas, como a gente está querendo coisas demais ao mesmo tempo, nada vem para a nossa mão. A gente vai simplesmente fazendo parte da vida sem controlar ela. Esse é o ponto que os monges falam da gente, né? A gente vive a nossa vida, mas a gente não consegue controlar a própria vida. Então, a gente está num determinado momento da nossa vida que a gente acha que é escolha nossa, mas, na verdade, é falta de escolha que faz a gente vivenciar esse mesmo ponto em que a gente está. Porque a gente escolhesse, se a gente tivesse foco, a gente provavelmente estaria em outro ponto da nossa vida, não nesse. Essa é que é a grande verdade. Então, aproveitar esse ciclo para a gente refletir sobre isso. Nós temos controle sobre a nossa vida desde que a gente queira. Esse grande ciclo está terminando, vai começar um novo ciclo, que a gente possa iniciar o próximo ciclo com vivência do passado, objetivando o futuro melhor e saber que tudo está na nossa mão. Tudo. Basta a gente querer. Lembrar de Jesus, né, quando ele falava, se tiver a fé do tamanho do caroço de mostarda, o que é isso? Fé é foco. Se eu tiver foco,
no tamanho do caroço de mostarda lá, eu falo para a montanha se desviar, ou seja, aquilo vem para a nossa mão, né? Bater e se vos abrirá. Jesus cansou de dar informações dessa para a gente. A gente transformou a mensagem dele em religião, mas não em argumento prático. Na verdade, Jesus era prático. A gente que pega o que Jesus escreve e eleva, e coloca numa condição em que só ele poderia fazer. Jesus falava, não, é para você isso aí, para você fazer. Então, tenha fé e você alcança. Pode bater, que vai se abrir para você. Isso é prático. Não é questão só de buscar dentro dos conceitos religiosos. Até porque quando Jesus veio, ele não veio ligado a nenhuma religião. Ele veio e dando ensinamento prático para todo mundo. A religião veio depois. Jesus, apesar de nascer num lugar em que a religião predominante dominava o ser, ele veio totalmente à parte dessa religião. Vamos lembrar sempre disso. Jesus, ele não era religioso. Ele não veio dentro de religião nenhuma. Inclusive, ele foi perseguido pelas religiões justamente por não ter religião nenhuma. O que ele ensinava não era um artigo religioso, era um artigo de fé. Ou seja, o ser humano pode e consegue. Era isso que Jesus queria transmitir para nós. E aí o que acontece? Nós transformamos tudo ele de novo para a religião e transformou tudo aquilo que ele disse em coisa inalcançável. Está errado. Trazer para argumentos práticos o que ele falava e saber que o que ele falava era para cada um de nós. Aquilo pode ser alcançado. Basta a gente querer e ter vontade. Muita paz a todos. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Não? Acho que não. Quer fazer alguma consideração final? Não? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bem, nós estamos aqui pegando na questão do carro rosa. Pode ser vermelho, né? Vermelho era melhor, né? Mas Ou seja, objetividade é algo que a gente está sempre procurando. E a gente procura essa objetividade em objetos. Não na coisa abstrata, mas na concreta. E será que não é esse o caminho da gente tentar, em vez de procurar no objeto, no carro rosa, que você quer tanto esse ano, algo mais feliz, sei lá, um procedimento um pouco mais amoroso, que você consegue, através desse procedimento amoroso, o material? Será que o caminho não é este? Ou será que era isso que você queria concretizar? sim, boa pergunta, porque a questão de objetivar, ela tem dois, na verdade, não tem uma regra básica, né? A gente sabe muito bem que a gente tem que buscar a conquista moral, e essa conquista moral, ela é muito subjetiva. O problema de ser subjetivo é que não existe, a gente não consegue ter ideia daquilo que a gente quer mudar quando a gente não sabe o que é. Esse é o grande ponto. A gente tem que saber o que a gente quer. Lembra? Objetividade. O que eu quero? Quando eu falei de ter o carro rosa, porque é objetivo, eu sei que ele é rosa, mas para eu poder transformar isso numa questão moral, eu tenho que saber muito bem que essa questão moral, ela tem que ser muito clara para mim. Esse é o sentido que eu queria dar. Ou seja, eu realmente quero parar de mentir. Digamos, eu tenho, de repente, costume de mentir. Isso tem que ser muito claro para mim. Eu tenho que deixar de mentir, porque eu vou conquistar mais coisas, vão vir coisas melhores para a minha vida, eu vou deixar de ter problemas, tenho que deixar de me irritar. Tem que ser muito claro essas coisas. A questão do carro rosa foi só para a gente saber que tem que ser muito objetivo. E se a gente simplesmente falar, sei lá, eu quero ver se eu deixo de me irritar, mas eu nem sei se eu me irrito, então tem que ter objetividade, realmente. Tem que ter um princípio básico, o que eu quero. Mas isso não inviabiliza o fato de eu objetivar coisas materiais, hein? Não me inviabiliza, não. A diferença básica é o seguinte: do mesmo jeito que eu objetivo ter uma casa nova, eu tenho que também objetivar ser mais humilde, por exemplo. Eu consigo essas coisas desde que eu coloque isso como foco, como alcançável. Entendeu? Não, mas eu vou buscar, por exemplo, e tem que diferenciar, viu, Paulo? Tem que diferenciar. Não, eu quero realmente ser mais humilde porque aí eu vou ter uma casa. Não, eu quero ter uma casa nova, mas eu também quero ser mais humilde.
Entendeu? A gente tem que trabalhar essas coisas. É a dualidade humana. A dificuldade de trabalhar a dualidade humana é que a gente tem que trabalhar esses dois princípios sempre dentro de nós. Nós somos encarnados no mundo material. Então a gente precisa do material para poder sobreviver. Mas dentro do mundo material, a gente não pode esquecer que a gente tem que trabalhar o espiritual. E essa é a nossa grande necessidade. Você quer ter uma casa nova. Então, Paulo, notou a tua objetividade como é? Lendo um livro do Chico Xavier, Pontos de Apólogos, se eu não me engano, estava lá o espírito que faz a comunicação, e ele estava num lugar, no mundo espiritual, cheio de casas muito grandes, enormes. Aí ele, nossa, mas aqui também tem casas grandes? O espírito, ele plasma aquilo que já lhe é de direito, porque ele acredita nisso. E eles entraram numa casa muito grande lá, no mundo espiritual, tá? E aí ele estava lá, o cara numa casa cheia de quartos e tudo mais, mas precisa de tudo isso? Não, não preciso, mas é que eu vivenciei sempre essa situação e para mim, eu achei normal ter isso. E ele perguntou para o mentor dele, mas é normal? Ele falou, o espírito é livre para poder criar dentro das suas próprias condições. E ali mesmo eles vão numa casa muito mais simples. Casinha com um quarto só. As pessoas também lá vivendo, simples, felizes. E ele pergunta, mas e vocês? Por que vocês não pensaram numa casa grande? Não, para a gente não precisa. Para nós está boa essa casa simples. A objetividade é isso. Não é o fato da casa ter 10 quartos ou ter um quarto. Não é isso que diferencia. É isso que ele mostra lá no livro. Se a gente pudesse partir sempre para o simples, é sempre o ideal. Mas o que é simples para você é diferente do simples para mim. A gente não pode impor nossa simplicidade para o outro. Por isso que a gente tem que deixar sempre claro o que é bom para a pessoa. É aquilo que ela vai alcançar. Tem que ser o que é bom para ela. Porque toda vez que a gente impõe o sentimento do que aquilo para nós é bom, a gente está impondo, a gente está ferindo a liberdade da pessoa. Por isso que no mundo espiritual isso é livre. Você vai lá no mundo espiritual, você vai ver o cara morando numa mansão e fala, mas esse cara é imponente. Não, você olha lá, o cara é feliz, simples, tranquilo, mas vive numa casa grande. Fala, mas por quê? Porque é do espírito. Para ele aquilo é normal. Anormal é a gente achar que isso é anormal. Entenderam? Também passa por ciclos. O nosso planeta, segundo Emmanuel, esse último ciclo aí que todo mundo fala, gente, não acredita muito nesse papo aí de que as previsões do Chico Xavier, hein, pelo amor de Deus. O Chico só falava de amor, de perdão, de transformação. Estão vendo na internet o pessoal buscando, não porque tem um prazo aí. Por favor, né? Vamos ser espíritas conscientes. A questão da consciência é muito importante nessa hora. A gente é espírita, é consciente, e vem uma mensagem dessa pessoa, e agora? Vamos parar com isso e vamos ser conscientes. Pega a obra básica do Kardec, ela vai deixar muito claro para a gente o que é a doutrina espírita. E o Chico, ele trabalhava dentro dessa visão kardecista, não fora dela. Essas informações estão tudo fora do kardecismo, hein? Agora, com relação ao ciclo, essa é do Emmanuel. Ele fala que o ciclo que o pessoal está falando tanto aí tem nada a ver com essas mudanças todas. Tem um livro do Emmanuel, eu não vou lembrar bem o nome, ele fala que em 2056 termina o ciclo de transformação humana que o Chico começou na época que ele começou os primeiros livros. Mas é um ciclo de transformação da doutrina espírita dentro do Brasil, tá? E o Emmanuel fala, em 2056 é quando a doutrina espírita pelo menos começa a ter condição de se expandir, crescer para fora dessas paragens do Brasil e começar a estender para o resto do mundo. Porque ninguém percebeu que quando se fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ninguém até hoje percebeu que nós somos a semente da colheita do Evangelho para o resto do mundo. Esse ciclo é quando o Evangelho de Jesus vai ser transformado, vai sair daqui para outras paragens do mundo. O pessoal lê Coração do Mundo e acha que é só um livro simples. Gente, teve colaboração do próprio Jesus quando veio o Evangelho para cá.
para ser transformado na pátria do Evangelho. E a partir daqui, quer ver uma coisa que talvez vocês já conheçam? Por que o Brasil, o ciclo do Brasil é da pátria do Evangelho, por exemplo? Porque muitos dos que vivenciaram com Jesus, quando a pátria do Evangelho deixou de ser lá e deixou de ser a Europa, porque era para ter unificação da Europa, o que aconteceu? Napoleão acabou com tudo. Quando veio Kardec, era para a Europa estar unida, né? Porque o Evangelho seria distribuído. O que aconteceu? Estava tudo desfacelado. Vamos para o Brasil. Vieram aqui para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, a gente percebe que os espíritos que trabalharam aqui tem muito a ver com os espíritos que começaram lá na época de Jesus. Onde a gente vê isso? Tem um livro que fala disso. Alguém sabe? Nosso Lar. Tem uma parte do Nosso Lar que fala claramente por que nós somos pátria do Evangelho e somos descendentes direto daqueles que ajudaram Jesus no Nosso Lar. Alguém atentou para isso? Se a gente for ver o Nosso Lar, tem o desenho da Estrela de Davi. A Estrela de Davi é um símbolo judeu, né? Interessante. Se alguém atentou para o Nosso Lar, vão perceber que existem 72 ministérios. Puxa vida! São os ministérios judaicos lá. Toda a cúpula judaica são 72 ministérios. Por acaso, o Nosso Lar foi fundado por judeus. Judeus esses que estavam, na época de Jesus, trabalhando a transformação. E não foi por acaso que vieram para o Brasil. Então, todo esse trabalho está sendo feito no Brasil não é de hoje. Há muito, muito tempo que isso está sendo trabalho e está sendo difundido, né? O Nosso Lar é apenas um exemplo do que a gente pode ver que essa pátria do Evangelho está sendo trabalhada. Existem outras, né? E esse ciclo, a gente sabe que, por exemplo, Jesus, quando veio num ciclo, e ele falava aquário, né? A época do pescador, quando via depois, tá? O pessoal falava que Jesus era de signo de peixes, absurdo, que era o período de peixes que Jesus nasceu. O período de aquário seria um período de renovação. Eu já falei essa história aqui antes, rapidinho, gente, para vocês entenderem o que a gente quer dizer quanto ao ciclo. Que é o seguinte, existem 12 grandes períodos no universo, e o planeta Terra está passando por um grande período agora. O período de grande transformação aconteceu no início e veio até onde está Jesus. Jesus está quase no fim do período de transformação do planeta. Quando a gente começar a época de Aquários, é quando nós estaremos numa parte do universo em que o espaço é mais sutil. Comentei já aqui. Ou seja, os astrônomos já começam a perceber isso, que nós estamos entrando, o planeta Terra, o sistema solar está entrando num lugar em que a composição atômica é mais sutil. O que vai acontecer com isso? Os espíritos mais grosseiros não vão conseguir mais encarnar. Lógico. Por quê? Porque eles estão vindo de uma condição em que eles precisavam do corpo material mais denso. Como estamos indo para um corpo mais sutil, esses espíritos não vão ter condição. O que vai acontecer com esses espíritos? Vão ter que voltar para onde estava o planeta antes. Falar, então vai haver expulsão. Não é isso, gente. Eles precisam continuar reencarnando. Então tem que tirar os espíritos daqui e ir para um lugar que estava o planeta antes, para eles voltarem ao período de reencarnação, porque eles não vão conseguir mais reencarnar aqui, nesse novo período, porque Aquário começa no universo, numa parte do universo em que a hostilidade do universo vai fazer com que esses espíritos tenham dificuldade até de se comunicar com a gente. Então, essas obsessões, essas coisas muito mais profundas vão parar de acontecer no planeta justamente porque não dá mais. Eles vão ter dificuldade até de interferir psicicamente com o ser humano. É esse período agora que está terminando. Então a gente chama de época de Aquário, de transformação por causa disso. Porque não é só espiritual, é físico também. Vai dar para sentir fisicamente isso acontecer. E a gente, para quem tiver interesse, tem livros do Divaldo, tem livros do Robson Pinheiro. Eu não curto muito o Robson, tá? Mas por acaso eles falam a mesma coisa. Eles falam exatamente a mesma coisa. A limpeza dos umbrais que está acontecendo e vindo espíritos de muito mais elevação começando a nascer no planeta. Isso está acontecendo já há um certo tempo. Qual que é o do Robson? O Robson é Legião. Mas... Schubert. Isso. Que vai falar disso também. Tem vários livros na doutrina que agora estão falando dessa mudança. E é interessante a gente perceber que fora da doutrina espírita já estão falando isso também. Recentemente, não sei se alguém já viu, me mandaram um vídeo de uma evangélica americana. E ela entrou em estado alterado de consciência lá, e o espírito começa a falar por ela.
Óbvio que ela estava mediunizada, óbvio. Aí o Espírito começa a falar sobre as transformações que estão acontecendo no mundo, que o período é agora. Uma igreja evangélica, todo mundo, salve, e ela comentando. Então, vão vir as transformações vão vir, e ela fala no meio do discurso, e no meio dessa transformação, um país em especial vai ser gerador dessas mudanças. E ela repete várias vezes, Brasil, 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 Brasil. Procura no YouTube, vocês vão ver isso. Ela fala várias vezes, Brasil, Brasil. É desse país que virá a grande transformação espiritual. Americana. Mandaram um vídeo, eu vi um link só no YouTube que me mandaram para ver, e ela fala sobre essa mudança, e o Espírito fala através dela sobre a mudança que está acontecendo e por que viria através do Brasil, né? Essa mudança aí. Tá? Então, essa mudança de ciclo está acontecendo aí, você vê, o mundo todo está começando a falar dela já. É da Margarida, aqui de São Paulo. Se estamos num planeta em aprendizado, nossos dias são efeitos de nossas escolhas. Por isso é que precisamos fazer o melhor para receber aquilo que pedimos. Exato, eu gosto dessas perguntas que já respondem, né? Mas é isso mesmo. Se a gente viver bem um ciclo, a gente vai vivenciar o próximo muito melhor do que o anterior. É lógico. É uma questão sempre de escolha própria. Cada vez que eu mudo, que eu vivencio melhor, é que nem um ano que vai começar. Se eu vivenciar ele bem no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas, e vivenciar aproveitando cada minuto do próximo ano que vai começar, o outro vai ser muito melhor, porque eu vou começar a trazer as coisas boas que eu conquistei no próximo ano, e vou continuar conquistando as coisas boas do ano seguinte. E assim sucessivamente. A gente não vai ter problema, não tem que reclamar da vida. A gente só reclama da vida quando a gente não faz o suficiente. Então a vida cobra. Quando a gente faz o suficiente, a vida nos dá de volta. Agora um comentário do Lourenço. Tá. Maria Lesson, Serginho, bom dia. Abraço a todos os presentes. Alô, Lourenço. E felicidades nesse novo período da vida. O calendário é uma grande invenção e que nos dá a impressão que o bom da segunda-feira, do dia 1º do mês e de cada ano novo, e que nos dá a impressão de que a vida não continua, mas apenas recomeça. Assim terei menos pressa, mais coragem e nenhum sentimento de culpa, e não darei importância a tudo aquilo que efetivamente não possa causar significativas mudanças na minha vida. Dançarei muito mais, brincarei muito mais, serei mais ousado, e, enfim, minha vida será uma festa. Muito bem, Lourenço. Obrigado, viu, Loren? Não foi pergunta? Então... Bom, então, envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por aqueles que encontram-se hospitalizados, sejam as crianças, os jovens, os adultos e idosos. Que essas vibrações lhes cheguem, amenizando suas dores, lhes fortalecendo o corpo e a alma. Vibremos pelos lares em desarmonia, levando muita paz e muito amor. E vibremos pelas nossas famílias e nossos lares, que eles sejam envolvidos nessa luz, nessa paz e nesse amor. E é assim, com esse sentimento de amor, é que mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a todos os amigos da espiritualidade maior, que aqui sempre nos recebe com muito amor e carinho. E que possamos seguir essa nova semana, bem como esse novo ano que virá, envolvidos nos melhores sentimentos, nos melhores pensamentos e em vibrações positivas. Que a luz, o amor e a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.